Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Espero que bem. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai crochetar e conversar sobre uma polêmica que está tendo aí de um rapaz aí chamado 38. Algumas amigas me pediram para falar sobre isso, sobre essa fala dele. Uma fala muito infeliz, que infelizmente tem espaço e visibilidade na mídia. Então, esse vídeo aqui vai ser isso: uma simples crocheteira empoderada reagindo ao 38. É isso. O cara fez uma fala, gente, infeliz demais, terrível. Ele questiona a Lei Áurea. Ele disse que a Lei Áurea foi um erro. Eu concordo com ele nesse sentido, que foi um erro, mas não pelas razões que ele diz. A Lei Áurea, para mim, foi um erro, por quê? Porque a Lei Áurea não acompanhou um projeto de reforma agrária, que era um projeto de Joaquim Nabuco, de André Rebouças, que era um projeto que garantia dignidade e subsistência para os ex-escravizados depois de mais de 300 anos de escravidão no Brasil, né, serem trazidos de suas terras, nossos ancestrais sobreviveram à travessia do oceano para trabalhar aqui como escravo, apanhando, sendo humilhados. A Lei Áurea não garantiu nenhum direito à dignidade, à educação, à saúde, à moradia. Simplesmente foram jogados na rua. Esse, para mim, foi o erro da Lei Áurea. Mas foi uma conquista porque tirou o nosso povo de dentro da senzala. Então, qual foi a fala desse infeliz? Né? O cara, ele fala que a Lei Áurea foi um erro porque tirou o direito de propriedade dos donos de escravos. Eu vou falando e crochetando, tá, gente? Porque eu sou uma crocheteira e é uma crocheteira afoita que está reagindo a esse cabra aí. Infelizmente, algumas pessoas me chamaram porque as meninas amigas que assistiram até aquele vídeo sobre o 20 de novembro e amigas da vida pessoal mesmo, que já me conhecem da história de luta, de participar de movimento social, de ser educadora antirracista e, e a minha militância na comunidade, a minha luta com as companheiras lá. A própria entidade da qual eu faço parte, que é o Ser Feminista, é uma entidade de mulheres negras que se organizaram para fortalecer as suas associações comunitárias de mulheres e que hoje é a maior, gente, em Pernambuco, no estado de Pernambuco, a maior entidade na autogestão, na construção de moradia digna para famílias de baixa renda. É o Ser Feminista. Ser Feminista. Eu faço parte dessa história e com muita honra e com muito orgulho. Então eu posso rebater esse cabra aí. E aí eu separei 10 itens para rebater ele. 10 itens. E eu tô aqui porque eu anotei no caderno para não esquecer nada, porque, né, me distraio, né? Agora que eu tenho um laudo de TDAH, agora eu sei que eu sou, eu estou entendendo como eu funciono, e aí para funcionar melhor, né, eu estou fazendo uso dos instrumentos que eu tenho hoje ao meu alcance, né? Vou fazer minha terapia direitinho, certinho, né? Mas eu vou utilizar os instrumentos que tem aqui para me ajudar. Estou aqui acompanhada, gente, de Joyce Bert,
Grada Quilomba, sugestão de leitura aqui, tá? Bell Hooks, tudo sobre o amor. E ainda tem ali, ó, Angela Davis, gente, foi do movimento Panteras Negras dos Estados Unidos. E ali um monte. Depois eu falo mais um pouquinho. Esse vídeo não vai ser um vídeo curto, vai ser um vídeo de conversa mesmo. E aí vocês fiquem à vontade para comentar se concorda, se não concorda comigo. Mas eu vou falar aqui do pouco que eu entendo na minha leiguice, mas também da minha vivência, tá? O cara, eu não sei nem o que é que esse cara é, se é acadêmico, não sei o que é que esse cabra é, né? Eu sei que eu falo porque é lugar de fala, eu tenho lugar de fala, porque eu sou mulher negra da periferia, vivi em uma comunidade que foi um quilombo, o quilombo do Catucá, o quilombo de Malunguinho. Esse é um espaço, né? Um dos objetivos, quando eu criei esse programa, era o empoderamento, também está lá, né? Nos objetivos. Se você for lá olhar nos meus objetivos, está lá, empoderamento através do crochê, tá? Então, eu separei 10 itens para rebater esse cabra. Primeiro item, primeiro o nome do cara, 38, gente. 38 é o nome do sujeito. O primeiro erro para mim da fala dele foi tratar os escravos como propriedade, mera propriedade dos senhores. Propriedade, mercadoria. E aí, gente, isso ele falou, quando ele fala aqui, ele está tirando de nós a nossa dignidade. Ele está falando, não é dos escravos só lá, não, ele está falando de nós agora. Ele está dizendo que nós não somos donos dos nossos corpos. Nós somos mera propriedade, né, dos senhores. E, gente, quando ele fala propriedade, a gente tem... isso traz... Esse livro aqui é muito bom, Grada Quilomba, que é Memórias da Plantação. Aí fala dos episódios racistas no cotidiano que rememoram a época da escravidão, que são formas de tratar a gente camufladas. São formas camufladas de tratar a gente como se a gente ainda estivesse na senzala. Tá? E aí o que esse cabra faz? Tratou os nossos ancestrais como mera mercadoria, propriedade. Eu vou falar sobre esse período da escravidão, de quando os nossos ancestrais eles eram chegados aqui no Brasil, nos portos. Muitos vinham como famílias inteiras. O pai, a mãe, os filhos. E quando chegavam aqui nos portos, eles eram separados. A mãe era vendida para um, o pai era vendido para o outro, os filhos eram vendidos para outro. As famílias eram separadas ali e nunca mais se viam. Essa mercadoria, a propriedade que esse cabra está falando, é isso. As famílias, as mulheres que eram casadas com seus maridos também escravizados, mas que trabalhavam na casa grande e o seu dono abusava dela. Muitas de nós... Por que tinha tanto... Porque Sim a Moça... Vocês assistiram Sim a Moça? A escrava branca, né? Escrava branca. Por que era escrava branca? Não é assim, a moça não, escrava Isaura, né? Escrava Isaura. Ela era resultado
de um abuso de uma mulher negra que foi abusada pelo seu senhorzinho. E isso foi romantizado. É isso, quando esse cabra fala propriedade, mercadoria, ele está falando dos nossos corpos, dos corpos dos nossos ancestrais e dos nossos corpos. Tá? Por isso que tem gente que acha que pode fazer o que quiser com a gente, com o negro, com a negra. Eu vou para o segundo item, gente, que é praticamente a continuação desse primeiro, tá? É que para os africanos eles serem escravizados, houve a conivência da Igreja Católica na época, que foi, eu não lembro se foi uma encíclica, uma carta, um documento, acho que foi uma encíclica papal. Se não for, pode me corrigir e colocar aí nos comentários, tá? Uma encíclica papal que dizia que os negros africanos não tinham alma. A igreja disse que nossos ancestrais, nossos povos, aquelas famílias que atravessaram o oceano, pai, mãe, filhos, mulheres grávidas, não tinham alma para justificar a escravidão, para trazer os negros para trabalhar aqui de graça no Brasil, forçados. A igreja disse que nosso povo não tinha alma. E quando esse cara chega aqui hoje, 2024, e fala que a princesa Isabel ela feriu o direito, a Lei Áurea feriu o direito de propriedade daqueles senhores, em 2024 ele está reforçando o que disse a encíclica papal, que nós não temos alma. Em 2024 o cara está dizendo isso, que nossos ancestrais não tinham alma, eram mera propriedade. Se eram mera propriedade, eram objetos, mercadoria, não tinham alma. É isso que esse cabra safado está falando. Eu vou para o terceiro item. Gente, sei não, acho que não vai dar processo não. Eu sou simplesinha, mas também se precisar, se tiver... A gente tem que barrar esses... A gente tem que parar, assim, tem que frear essa gente. Gente, eu tive que dar uma pausa, porque o celular está carregado. Tive que parar para apagar algumas imagens para poder continuar gravando. Aí, veja, eu falei do segundo item, né? Que a igreja dizia que nossos ancestrais eles não tinham alma, né? Agora, imagine o quanto era doloroso para uma família. Você vê a mãe para uma fazenda, o filho para outra, o pai para outra. E muitas vezes eles eram separados por estados. Um ia para Minas, outro ia para Bahia, outro ia não sei para onde. E isso tinha um propósito, gente. Tinha um propósito de não ter muitas pessoas que falassem o mesmo dialeto, né? Então, para não haver comunicação e eles não fazerem motins, para não se amotinarem, né? Então, colocavam estrangeiros juntos, né? Por isso que hoje a gente... Nossa língua, nossa linguagem, né? Nós não falamos a língua portuguesa pura, nossa língua é cheia de influências estrangeiras e nativas também, mas por isso que muitas regiões, apesar de ter das migrações de europeus, mas nós tivemos negros africanos em todo o território brasileiro. E aí alguns estados falam
de uma forma, outros falam de outra. Por quê? Porque nossos ancestrais, eles foram separados, né? As, algumas palavras africanas a gente encontra em várias regiões do país. Por quê? O negro, um exemplo, do Congo veio para Pernambuco, foi para Minas, foi para... Então, o dialeto daquela região percorreu o Brasil, né? Diferente das migrações europeias. Um exemplo, uma comunidade alemã se formou no sul, a comunidade holandesa se formou em outra região, né? Bom, eu só para falar dessa questão, né, de que para embasar a escravidão, a igreja disse que nosso povo não tinha alma, tá? Então vou passar para o próximo item. Quando o cara fala que é propriedade, ele está falando isso. Ele está reforçando que nossos ancestrais eram propriedades, então nós somos herdeiros de propriedade. Nós seríamos mera propriedade hoje para esse cara. Terceiro, gente, o tráfico de escravos, quando ele fala o tráfico de escravos já era proibido. Ele refuta a Lei Áurea dizendo que a Lei Áurea, a escravidão ia acabar em 40 anos porque o tráfico era proibido, ele diz. O tráfico de escravos ficou mais potente ainda após a proibição. Não, porque o tráfico foi proibido? Sim, mas continuou acontecendo. E aqui, gente, em Pernambuco, nós temos uma praia chamada Porto de Galinhas. E é a praia muito conhecida no Brasil todo, a praia de Porto de Galinhas. E sabe por que esse nome Porto de Galinhas? Porque com a proibição da escravidão, do tráfico de escravos, o tráfico de escravos passou a ser proibido, né? Certo. E aí os navios negreiros, eles não aportavam mais aqui na alfândega, que a alfândega é aqui hoje, onde hoje é o Recife Antigo. Ali tem o Paço Alfândega, um shopping, e ali era que funcionava a alfândega. Era para ali que as mercadorias eram trazidas, né? Com a proibição da escravidão, do tráfico de escravos, os navios negreiros, eles aportavam lá em Pojuca, onde hoje se conhece a praia de Porto de Galinha. Por que Porto de Galinha? Porque quando os navios negreiros chegavam, aí as pessoas diziam: lá vem as galinhas de Angola. As galinhas de Angola eram os escravos que estavam ali nos porões dos navios. Lá vem as galinhas de Angola. Então, esse argumento dele de que o tráfico já era proibido, a escravidão ia acabar porque o tráfico era proibido, não existe. Tem um filme muito bom, gente, americano, mas é muito bom. Amistad, Navio Negreiro. Se vocês puderem assistir, eu vou tentar deixar o link aqui. Fala dessa época da proibição a proibição do tráfico. E a proibição, gente, havia uma lei proibindo, né, nacional aqui no Brasil, mas a proibição não era por razões humanitárias, não. Era uma exigência da Inglaterra. Então, a marinha mercante inglesa, ela ficava nos oceanos fiscalizando os navios. E sabe o que é que os traficantes de escravos faziam quando eram abordados quando percebiam que seriam abordados pela marinha mercante? Eles jogavam os negros no oceano para morrerem afogados ou serem alimentos dos tubarões.
A proibição do tráfico não acabou com o tráfico, só aumentou o nosso sofrimento. A proibição não foi por razões humanitárias também, foi por razões econômicas. Por quê? Porque o Brasil estava entrando também na era da industrialização, né? Havia havido, já tinha acontecido a Revolução Industrial, né? A criação da máquina a vapor. Então, no Brasil iam se formar as indústrias têxteis, tal. E para trazer as pessoas para trabalhar nas indústrias, os ingleses queriam pessoas que eles, não sei, não lembro, não sei qual a palavra que eles usavam, mas não seriam nossos escravos, seria uma nova relação de trabalho que não caberia escravidão. Não havia lugar para o negro na Revolução Industrial, gente. Não havia lugar para os negros. Por isso que houve. Por isso foram tirados da senzala, sem nada. Para poder virem os italianos trabalhar nas tecelagens, recebendo salário. Porque os negros não recebiam salário, só chibatada. Bom, refutando o argumento dele de que o tráfico de escravos já era proibido, já fiz, que foi o terceiro item. O quarto item que ele fala de a lei do ventre livre. A lei do ventre livre. Então, os negros que nascessem a partir daquela data, eles eram livres, né? Só que os senhores eles criavam várias formas de burlar esse sistema, né? Que era registrando o escravo com a data anterior à lei. Por isso que tem uma senhora com 118 anos, uma negra com 118, uma negra com 130. A minha mãe mesmo, ela tinha, quando foi fazer a aposentadoria dela, descobriu-se que ela tinha 2 certidões de nascimento. Uma, a original, e uma anterior. Né? Lógico que a minha mãe não nasceu na época da lei do ventre livre, né? Mas isso aí já era costume dos cartórios, né? Registrar pessoas com datas anteriores. Então, a minha mãe... E aí também já é outra questão, a do coronelismo, que os colonos aumentavam a idade dos filhos para poder votar no filho do senhorzinho, do coronelzinho, né? Isso já é outra história também. Mas, resumindo, para burlar a lei do ventre livre, os senhores de escravos registravam as crianças com idade assim a anterior, nascimento anterior à data da lei. E outras questões, gente. E várias situações que se criavam para que a criança que nascesse não fosse livre. E ela ia ser livre como? Se a mãe dela estava ali na escravidão, ela ia ser livre como? Ela ia viver sozinha na cidade, né? Totalmente ridículo esse cara. A lei do sexagenário, que aos completar 60 anos, ou 65, não lembro, o senhor, o escravo, ele deixaria de ser escravo. A expectativa de vida de uma pessoa negra era 40 e poucos anos. Até completar 60 anos, o dono dele, o proprietário, poderia fazer o que quisesse com ele. E aí eu tenho uma sugestão também, que não é aqui no Brasil. Lógico, aqui no Brasil, com certeza, aconteceram muitos abusos com esse argumento de que é meu escravo, eu posso fazer o que quiser com ele. A gente tem aqui muitas histórias. Mas para quem gosta de filme, tem um filme, Django Livre, com Leonardo DiCaprio. Django Livre. Aí tem uma cena que
horrível, várias cenas horríveis, mas que ele diz assim: é minha propriedade, eu faço o que eu quiser. Então, sugestão de filme para vocês, tá? Django Livre. Então, até o cabra completar 60 anos, o dono dele poderia fazer o que quisesse com ele, até matar, até tirar a vida. Porque era dono. Foi o quinto item, né? Para rebater o sujeito. O sexto, falta de paciência. Ele disse que a gente deveria ter tido um pouco mais de paciência lá, né? Se tivesse esperado 40 anos, a escravidão ia acabar. Miserável o cara que fala um negócio desse, porque a mãe dele não estava lá dentro da senzala, né? A mãe dele não estava lá sendo abusada por senhorzinhos. Isso é um miserável. O cara que fala um negócio desse é um miserável. Quer dizer que a gente poderia ter esperado mais 40 anos e não ter lutado pela abolição. Zumbi não ter lutado, Luiz Gama não ter lutado, né? Dandara, Maria Filipa. Ninguém precisava ter lutado, porque em 40 anos a escravidão ia acabar. Fazer crochê, né? Acaba de dizer um negócio desse. E o pior é o cara dizer isso. E ninguém ali que estava ao redor dele calou a boca desse miserável. Bom, gente, sétimo ponto é que essas falas são criminosas, né? A gente espera que Ministério dos Direitos Humanos, Ministério de Igualdade Racial, os movimentos de luta contra o racismo, as pessoas aí que estão aí à frente da luta contra o racismo, né? Porque que se manifestem. Eu vou até conversar com as meninas lá da associação para ver se a gente não pode mover uma açãozinha contra esse sujeito. Porque é uma fala criminosa, gente. É uma fala criminosa que estimula o racismo, que coloca nossos corpos num local de objeto, não de sujeitos, tá? Que diz que nossos ancestrais deram prejuízo. Prejuízo porque os senhores eles perderam suas propriedades, né? Eu vou para o oitavo item, gente, senão o celular vai parar. O oitavo item, eu anotei tudo certinho, sabe? Fiz um scriptzinho. Que eu até já falei, esse oitavo item, a falta de pessoas ali qualificadas para rebater, para dar um freio nesse cabra e dizer assim: ô idiota, tu estás errado. Essas pessoas falam o que querem, dizem o que querem e têm visibilidade e o Brasil inteiro já viu a fala desse cara, porque esse vídeo circulou já na rede social à vontade. E aí, sabe o que acontece, gente? Ele dá legitimidade para várias outras pessoas, como ele, se manifestarem também. E dizer, não, é verdade, eu concordo. Não é verdade. Não é verdade. Cafezinho. O nono item é que eu também já falei, mas eu vou repetir para ficar elencado, né? É que a mídia permite que essas pessoas tenham visibilidade e tenham espaço para falar asneiras e cometer crimes. Porque a mídia permite. Esse cara falou isso num podcast. E aí a fala dele já percorreu vários outros canais apoiando ou contestando, né? Ganhou visibilidade e ele fala com
como se ele tivesse autoridade para tal. Ele fala com autoridade, fala de um jeito que as pessoas não conseguem rebater. A gente está muito fraco, gente. O povo está muito fraco de argumento, porque o cara vai num podcast e fala essas asneiras e ninguém rebate. Na verdade, quando ele começasse a falar isso, era para ter sido tirado do ar na hora. Eu lembro que na eleição dos Estados Unidos, Donald Trump, ele estava dando uma entrevista e começou a contar mentira. Quando ele começou a falar, a emissora tirou no ar, tirou do ar, na hora. Tirou do ar, ele tirou na hora do ar. Era para fazer isso aqui também. Na hora que esse cara começasse a falar, o diretor lá do programa, se fosse uma pessoa séria, dizia, olha, morreu o assunto, tu não vai falar mais isso aqui não, pô. Vai-te embora. Se eu tivesse lá, eu fazia isso. Bom, esse é o 9º item, né? Visibilidade que essas pessoas têm para cometer crimes. O 10º item é que essa fala dele representa o tal do conservadorismo. Porque as pessoas pensam, porque fulano é conservador. É conservador porque conserva os costumes tradicionais da família tradicional brasileira. Não. O conservadorismo é econômico. É aquele que diz assim, o rico cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. Esse é o conservadorismo. O conservadorismo é que queria ter mantido a gente na senzala. O conservadorismo é que criminalizou vários costumes da população negra. Inclusive, o uso de uma erva que era usada tranquilamente por pessoas brancas no mundo inteiro. Mas, quando os negros no Brasil, aqui, começaram a usar e ficar feliz na brisa, depois de tantos projetos que tiveram para acabar com a nossa existência, inclusive um projeto chamado de eugenia, projeto de eugenia, vai lá no Google, pesquisa. Poxa, a gente não consegue acabar com esse povo, eles ainda existem, resistem e ainda sorriem. Porque, né? Nossos manos lá atrás, na brisa, sorriam, brincavam, cantavam e sobreviviam. Aí passou a ser criminalizada essa erva, né? Não vou dizer o nome, não sei, pode ser que o algoritmo derrube. Uma erva, marihuana, passou a ser criminalizada porque os negros começaram a fazer uso dela. Aí vai lá entra num presídio, ou então pesquisa a população negra que tem lá dentro. Por causa de $1, $2, $3. Era uma pessoa negra. Vai lá no presídio ver quantas pessoas negras estão presas por causa da erva. 80%, 90%, eu não sei, da população carcerária no Brasil é de pessoas negras. E uma grande parte da população negra que está lá é por causa do uso da marihuana. E aí, gente, a marihuana que popularmente tem outro nome, tá? Cannabis. Não, cientificamente, né? Cannabis. Popularmente, outro nome. Mas aí, espero que o algoritmo não derrube esse vídeo. Esse pensamento desse cara, ele expressa o que muitas pessoas pensam, né? E uma coisa que eu penso, gente, é o seguinte, que os presídios que foram construídos, muitos presídios, e lá já estão querendo construir mais, foi para botar
O nosso povo, esse povo a quem o cara chama de propriedade, que saiu da senzala e desagradou a muitos porque saiu da senzala, lá dentro do presídio. Não estão na senzala, mas estão no presídio, está preso. Tá? E é que eu não estou querendo passar pano para crime de ninguém, não, tá? Estou querendo dizer o seguinte: muitas pessoas que estão lá não deveriam. Muitas pessoas que estão lá nos presídios não deveriam estar. E muitos que não estão poderiam estar também. Até porque teve um deputado aí que foi pego com um helicóptero, ou ele, um amigo dele, com 500 quilos de uma droga, né? Deputado, nem ele, nem um amigo está preso. Teve até droga no avião presidencial, né? Mas tem neguinho ali que está preso por causa de um cigarro. É sobre isso, gente. E aí, para concluir, eu vou deixar para vocês sugestões, tá? Uma sugestão é o filme que eu já falei aqui, é Amistad, Navio Negreiros, que fala sobre a travessia do oceano. Na verdade, o filme fala de um amistad. Amistad significa rebelião, não, esqueci um nome. Quando acontece uma rebelião dentro do navio, que chama. Então, o filme é Amistad. Esqueci o nome. Mas o nome do filme é Amistad, Navio Negreiro, tá? Fala sobre... o comecinho do filme mostra esse sofrimento que era causado depois da proibição da escravidão, né? Então, quando os traficantes de escravos percebiam que seriam flagrados, eles jogavam nossos ancestrais no oceano. Amistad. O outro que fala... Eu estou falando isso, gente, para que a gente... porque, assim, quando eu vi quando eu vi esse vídeo desse cara, eu assisti, eu fiquei com nojo tão grande que eu fiquei com vontade de vomitar. Eu fiquei com vontade de vomitar. Quando eu vejo ainda, de vez em quando passa alguém comentando, aí eu vejo uma cena, eu tiro logo, porque eu tenho vontade de vomitar quando eu vejo esse cara falando. Mas isso deve ser transformado em indignação. E a gente precisa ter instrumentos para rebater esse tipo de fala, né? E a gente precisa se indignar com isso. A gente precisa se indignar com a escravidão. A gente precisa se indignar com a escravidão e a gente precisa se indignar com quem ainda defende a escravidão. Então, para isso, a gente precisa saber do quanto foi sofrido e doloroso para nosso povo. E uma forma de ver é a forma hollywoodiana, né? A forma hollywoodiana, assistindo filmes, né? Vocês podem assistir Lincoln, que mostra que a guerra civil nos Estados Unidos era porque havia um norte que era abolicionista e o sul escravagista, né? E os negros foram para o campo de batalha para defender a liberdade. Se o norte vencesse, a escravidão ia ser abolida. Mas para isso muitos deram a vida, né? Eu estou falando assim, sabe, gente, por alto, tá? Se tiver alguém que souber e quiser me corrigir aí, pode me corrigir à vontade, tá? Então, Lincoln, ele deu a abolição dos escravos depois de uma guerra, tá? E que os escravos eles foram lutar, dar vida, morrer pela liberdade. Aqui no Brasil, os escravos se organizaram em quilombos. É maravilhoso isso. Orgulho
de ter na nossa história vários quilombos, Zumbi, Dandara, Teresa de Benguela. Então, é essa sugestão de filmes que eu deixo para vocês. Tem o Lincoln, tem Amistad e tem Django Livre. Django Livre. Se tiver algum filme nacional... Ah, tá. Nacional tem. Doutor Luiz Gama. Doutor Luiz Gama, que era um advogado. Ele era um abolicionista, advogado, só que ele se formou autodidaticamente. Ele era um autodidata. Ele estudou as leis e ali ele encontrou embasamento teórico para libertar mais de 500 escravos. Doutor Luiz Gama, nacional. Acho que é na Netflix que tem. E tem mais, gente. Vamos estudar. Tem mais. Tem Besouro. Besouro fala da proibição da capoeira. Besouro. E sugestão de livro, gente. Esse aqui, ó. Grada Quilomba. Grada Quilomba é Memórias da Plantação. Episódios de racismo cotidiano. Episódios de racismo cotidiano. Quando os episódios racistas que nos levam de volta ao sentimento da senzala, ao sentimento da época colonial. Tá? Joyce Bert, Empoderamento. Tá? De Jamila Ribeiro. Não tenho aqui um de Jamila Ribeiro, mas... Aí, ó, Bell Hooks, Tudo sobre o Amor, e fala sobre a disfuncionalidade das famílias. E assim... Ah, gente... Aqui, ó. Aqui é um quadro, tá? Angela Davis, que foi do movimento Panteras Negras dos Estados Unidos. Botou para quebrar lá também. Outro dia eu posso vir falar um pouquinho sobre Panteras Negras também, tá? Se vocês quiserem. E aqui tem um, gente, que não é um escritor negro. Gessé Souza, professor Gessé Souza. Ele fala da a classe média no espelho. O que é que ele diz? Qual a origem da classe média? Né? Essa classe média branca e boa parte do Ministério Público, que tem ódio de negros. Por isso que tem tanto negro ali dentro. Né? Qual a origem desse Ministério Público? Qual a origem do Judiciário? É uma sugestão, tá? Aqui, ó. A origem, a classe média no espelho. Qual é a origem? Eram os apadrinhados dos barões e dos coronéis, que sentavam à mesa com os patrões. Era esse tipo de gente que ficou revoltado com a abolição da escravatura. Gente que ficou revoltado com a abolição da escravatura, que ficou revoltado porque os negros saíram da senzala e agora fazem tudo para colocar eles lá dentro dos presídios. É isso. Sugestão, gente, para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Gente, se concorda, se não concorda, fica à vontade para falar. Meu vídeo está aí, é público. Ninguém é obrigado a concordar comigo. Eu falei do que eu penso, do que eu vivo, do que eu vivi, da minha história, da história dos meus ancestrais, a história da minha comunidade, do meu quilombinho. Um cheiro, gente.
É um pouco difícil falar, porque assim, tem coisa que dói um pouquinho ainda, porque são ainda as memórias, como diz Grada Quilomba, memórias da plantação. Quando a gente pensa no que os nossos ancestrais sofreram e que algumas coisas ainda foram romantizadas, como os abusos. Assistam, gente, assistam Dr. Luiz Gama, Doutor Luiz Gama, acho que é Doutor Luiz Gama. Vocês vão achar na Netflix. A gente precisa se indignar. A gente precisa se indignar com a escravidão para a gente se indignar com quem ainda defende a escravidão. E a gente não tem que se omitir ou ter medo de... Não. Eu evito treta, sabe, gente? Eu evito. Mas tem coisas que a gente precisa rebater para que elas não sejam perpetuadas. A gente precisa colocar freio. O cara fala um negócio desse, alguém tem que colocar um freio nele, porque senão vai vir outro atrás e vai falar outra coisa. Pior. Né? É isso, gente. Fiquem todos com Deus. A gente se vê no próximo vídeo. Vou continuar aqui crochetando. Eu estou fazendo aqui, ó. Eita. Estou fazendo uma saída de praia de crochê filé. Gente, o pessoal tá muito em alta crochê filé aqui. Inclusive em Porto de Galinhas, que eu falei nesse vídeo de Porto de Galinhas, eu tive lá e vi muito crochê filé. Muita roupa com sobra de fios coloridas, roupas coloridas. Vou continuar aqui fazendo meu crochêzinho. A gente se vê no próximo vídeo, gente. Um cheiro para vocês. Tchau, tchau. Hoje eu ainda vou trazer um vídeo da saída de praia que eu fiz para uma cliente maravilhosa que vai passar o Réveillon na praia. E aí ela pediu para eu fazer um vestidinho para ela usar. Eu disse, só se for de crochê filé, porque eu sou dessa, eu só faço o que eu quero. E é isso, gente. Um cheiro, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.